assistir, clica lá no link jogada que tem muita coisa boa, tá, torcedor? Tem muita informação, muita notícia. Pode dar o play, viu, diretor? Tá tudo certo. Muita informação, muita notícia. 20 atletas já saíram do elenco, viu, gente? Os que devem largar, Breno e João Bandeira, é uma coisa assim que já é o natural. Vamos lá, Diogo Barbosa deve-se embora, né? João Ricardo vai porque é o contrato com o Corinthians. Rosseto também não deve ficar, não é isso? Que mais? Tobias Figueiredo. Tobias Figueiredo ainda tá no Fortaleza? Denise, tem muito jogador do Fortaleza que tem um contrato Caramba. longo e que muitas vezes nem é utilizado, mas que Olha como aí, o clube gente. fez contrato maior, tá aí. Por exemplo, a situação que eu acho mais emblemática do Fortaleza é a do Kusevich. Porque o Kusevich tá por lá, Já ele disse tem que contrato, não quer jogar. aparentemente não vai ser utilizado, o que é uma pena, porque é um ótimo zagueiro, mas é um cara também caro e o Fortaleza até agora não conseguiu fazer negócio com ele. Eu acho que poderiam conversar com o Kusevich para falar o seguinte: enquanto não aparece nada, você é jogador, você tá recebendo salário, pelo menos deve estar recebendo, tem que jogar, porque o Kusevich não é um jogador qualquer. Ele é um bom zagueiro. Pra mim é o nome mais emblemático. Porque o Diogo Barbosa é um cara que o próprio Carpini já falou em coletivo, olha, a gente não conta com ele. Mas um cara do naipe do Kusevich tá no clube, tem contrato, deve estar recebendo e tá aí parado. É estranho, sabe? Eu acho que não? enquanto não negociar, você pode contar com ele, bota pra jogar. Ele já jogou algumas partidas esse ano. Será pelo que é o Fortaleza. técnico que não quer? Eu acho difícil. Um cara da qualidade do Kusevich, acho muito difícil que seja o Carpini que esteja dizendo, não vou utilizá-lo. Eu acho que é uma definição muito mais de quem gere o clube hoje sobre o futuro dele. Mas eu repito, mesmo que ele não vá permanecer, eu acredito que enquanto ele tá no clube, ele poderia ser utilizado. O Kusevich tem coisas a agregar nesse elenco do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muitas dúvidas, Bandeira, em relação às coisas do Vamos Fortaleza, lá. sabe? Eu acho assim, Denise, a gente pode parar para analisar o seguinte, a gente sabe, o torcedor conhece, desde o ano passado que a gente comenta, o quanto é prejudicial um rebaixamento, o quanto mexe com todo o planejamento de anos do clube você ser rebaixado para uma Série B. E isso acontece de forma muito emblemática no Fortaleza. O Fortaleza, ele tinha se programado, ele tinha se planejado para ficar muitos anos na Série A. Fez uma campanha desastrosa em 2025, é rebaixado para 26. E aí quando você inicia o ano com uma folha salarial altíssima, com jogadores de contrato longo, com uma desorganização no departamento de futebol, no departamento executivo do clube, enfim, foi um Fortaleza que foi acumulando problemas desde o seu rebaixamento. Dito isso, ele precisava se livrar de algumas peças, claramente. Ele não conseguia pagar o salário do Davidson, ele não conseguia segurar o Breno Lopes, ele não conseguia segurar o Moisés, ele não conseguia o Lucero, principalmente. Então ele começou a rifar esses caras. Começou a jogar esses caras no mercado no preço que chegasse. Do jeito que desse certo, ele estava aceitando. E muito da indignação do torcedor é justamente isso, porque o que se prezava muito, os chamados ativos, né? O Marcelo Paes enchia a boca para dizer: Fortaleza tem muitos ativos, o clube está muito ativo no sentido de ter peças para vender, para negociar. E esses ativos viraram pó. A verdade é essa. Os ativos do Fortaleza viraram pó com o rebaixamento, com o clube sem condições de bancar esses super salários numa Série B. E agora o clube começa a colher essas decisões, né? Essas saídas desses 20 jogadores se explicam pelo sentido financeiro. Porém, dito isso, o clube ainda está disputando competições. O clube vai disputar o torneio mais importante do ano que ele almeja subir, que é a Série B. E aí ele precisa de um elenco. E aí onde vem o grande problema do Fortaleza hoje. O grande problema hoje é o que o Breno destacou. Fortaleza vai iniciar 2 finais, com o rival lutando pelo um tricampeonato, com um rival muito mais azeitado no sentido de organizado tecnicamente, e ele perdendo jogadores a cada semana. Ele perdendo, ele se desfalcando a cada semana. Toda semana a gente anuncia a saída de um jogador. Tem semana que anuncia de 3, 4 jogadores numa mesma semana. Enfim, é um Fortaleza que tenta, de um lado da balança, equilibrar as contas, mandando embora alguns jogadores, aliviando a folha salarial, e do outro lado você tem que ter peças suficientes para disputar uma Série B, para jogar um campeonato cearense às finais. É complicado. A missão, no meio disso tudo, Breno, eu só lembro do Carpini. Porque o Carpini, quando foi contratado, disseram a ele: você tem um CEO organizado, você tem um time organizado,
você tem com a faca e queijo na mão pra subir. Só que tem uma De questão. dezembro pra cá, meu amigo, tudo virou pó. Só que tem uma questão. O Carpini foi contratado pelo Marcelo Paes. Isso. O Quando ele Carpini chega... foi contratado por uma diretoria que não está mais lá. É isso que eu tô dizendo. Quando ele foi contratado, ele tinha um CEO no time, ele tinha um elenco no time. Do meio pro fim não tem mais nem CEO nem elenco. Tem Quem mais contratou nada. o Carpini não está mais no PC e é todo mundo, porque saiu uma diretoria completa. Então, de fato, eu entendo que pro Carpini é uma situação até um pouco difícil de administrar. É outro grupo, não é mais o grupo que contratou ele. Por mais que ele esteja falando, ele falou na coletiva que essa administração da SAF tem alinhado tudo com ele, mas tem alinhado tudo e não tem ainda conseguido deixar um elenco equilibrado para ele. Toda Entregar semana tem uma pra saída, ele, tem né? uma saída importante. As peças que estão chegando não são peças que têm empolgado o torcedor, com exceção de um Luiz Fernandes, um Gabriel Fuentes, por exemplo. As demais contratações são mais daquelas de você, vamos pagar para ver, vamos ver o que, é que vai acontecer. E o Carpini, de fato, tá nessa coisa de uma transição, onde ele precisa, em meio a tudo isso, fazer o time render, e ele tem conseguido os resultados. A gente não pode dizer que ele não conseguiu, o Fortaleza está invicto na temporada. Fortaleza está numa semifinal e com um pé e meio numa final. Então não dá para dizer que o Carpini também não tem feito a parte dele em termos de resultados. Mas o termo do desempenho, que é uma coisa que o torcedor tem cobrado, eu acho que no último jogo o Fortaleza até evoluiu de desempenho. Se você tirar a partida contra o Quixadá, que eu acho que a diferença é muito mais... É um abismo muito maior de diferença entre as equipes, eu acho que o jogo do Fortaleza contra o Ferroviário foi o melhor jogo até aqui da temporada do clube. Sendo sincero. Breno, mas o Fortaleza sofreu um pouco. O Breno fez 3 defesas, fez. Mas foi uma partida que a gente viu o Fortaleza se movimentar mais. Foi uma partida que a gente viu o Fortaleza ter muito mais interesse dentro do jogo. Por isso que eu acho que foi a melhor, porque eu repito, contra o Quixadá foi uma goleada, mas era um time que é abaixo do Ferroviário tecnicamente. Foi um time que disputou contra o rebaixamento. Então eu acho que a partida contra o Ferroviário, essa mais recente, foi a melhor que o Carpini conseguiu desenvolver com o Fortaleza. Mas como é que você vai cobrar do Carpini também que esse desenvolvimento seja muito maior, que o time mostre e tenha muito mais opções e muito mais entrosamento, se o cara não sabe se ele vai contar no outro fim de semana com o jogador que foi titular no fim de semana passado? É difícil isso. Esse Quantas Esse peças? é o problema. Quantas peças foram titulares com o Carpini e depois ele não pôde mais contar? É só a gente pega a primeira e a segunda escalação Tá aí com um o Carpini, exercício bom. compara com essa do último jogo, tem um monte de gente que não tá mais lá. Ele já teve Mancuso de lateral titular que Eu não vou tá até mais. pegar isso aí, Bruno, você tá Denise, dizendo? é muito Tá a primeira discrepante. escalação dele aqui, Por isso que eu rapidinho, dou quando você muitos fala. descontos ao Carpini. Eu acho que o time poderia já ter um funcionamento melhor. Acho. Uma das coisas que eu acho que eu sou crítico do trabalho dele até aqui, e é uma crítica construtiva, não é destrutiva. Eu acho que ele precisa ser menos dependente do Mailton. O Mailton é um ponto forte do Fortaleza, é o cara que leva a bola para o ataque, que faz o cruzamento, que tenta, joga às vezes quase que de ponta. É verdade, o Mailton é uma peça forte, mas não pode ser a única. O Fortaleza tem que ter um funcionamento com outros jogadores. Porém, eu repito, eu acho que nessa coisa de montar o elenco com o campeonato andando, de reestruturando, porque 20 jogadores é um desmonte. O Fortaleza sofreu um desmonte e precisava fazer. Não é porque a diretoria só quis tirar, eles precisavam para equilibrar financeiramente. Mas nessa de você desmonta e tenta remontar o elenco, no meio do caminho, você também compromete um pouco o trabalho da comissão técnica. E aí, Então toda a análise do Carpini tem que ter esse desconto. e aí junta tudo que você tá jogando esse ano, um calendário totalmente diferente, né? Você teve uma pré-temporada muito mais curta, você tem um campeonato cearense com as mesmas datas, porém muito mais diferente, porque no sentido de que agora você já tem um compromisso importante da Copa do Brasil no próximo mês, dia 26 já começa em março a Série B, ou seja, é um calendário muito mexido. Então some-se a isso você ter a saída de 20 jogadores, isso faz muita diferença, são quase 2 times inteiros que foram mandados embora. E o mais delicado para a comissão técnica é isso que o Breno destacou: quem começou e quem está atualmente. Quem você pode contar para domingo, quem já você contou para domingo passado. Adam Barreiro, pronto. O Barreiro era o titular da ida do Ferroviário. No da volta já não tem mais o cara. Não porque ele se machucou, não porque tá suspenso, que ele foi embora. Então, assim, toda uma preparação e todo um pensamento que você tinha, tático, utilizando aquele cara, você já pode cortar. Já pode jogar fora porque não tem mais sentido que ele já foi embora. É muito delicada a situação do Carpini. Eu acho que é algo para depois, quando toda essa onda de jogadores forem embora passar, a gente confrontar muito esse treinador para dizer assim, cara, como é que você tá montando seu elenco? Porque assim, vamos lá, vamos imaginar. Deixa eu pegar aqui. O Fortaleza jogou no sábado, certo? O Fortaleza jogou no sábado. Descansa todo mundo no domingo, tal, segunda também, carnaval ali, se reapresenta na terça. Aí ele vai dizer, bom, vamos treinar aqui pra gente enfrentar o Ferroviário no sábado. Não, mas o Barreiro já tira.
que ele não vai mais. O Rosseto tá sendo... Já, tipo assim, cara, você vai fazer o quê? Mas vai lá, fazer esse exercício aí é bom. Olha aí, Bandeira, no primeiro jogo, peguei aqui, gente, enquanto vocês falavam, o primeiro jogo do Carpini foi contra o Ferroviário, tá? O 0x0. Aí ele foi aqui, ó, o time que ele foi. O Breno no gol, né? Mancuso na lateral direita. Aí ele tava com o Rodrigo Santos e o Cardona e Diogo Barbosa. Pierre, Lucas Sacha, Crispim, Pochettino, Barreiro e Moisés. 4. Pra mim, 4. Quatro já saíram, né? Moisés, Barreiro, Diogo Barbosa e Cardona, não. Kusevich. Ele entrou com o Ceviche na ida? Não, na ida não. Não, você falou... Não, é Cardona, foi Cardona. Foi Rodrigo Santos e Cardona, os dois zagueiros que ele utilizou. Aí no decorrer da partida, ele foi utilizando o Luca Prior, aí depois ele utilizou o Matheus Rosseto, que deve estar fora. Joga. O Mailton foi utilizado no decorrer da partida também. O Lucas Emanuel no decorrer da partida. Então, assim, houve modificações, claro, do técnico, e vão continuar tendo essas modificações. Aí o peso para uma semifinal. Se o GB, que vai ser já o nosso papo, tá? A apresentação do GB, já a Fernandinha traz. Se ele comer a bola, meu amigo, aí ninguém nem lembra mais de Barreiro. Eu acho difícil que ele tenha o mesmo nível do Barreiro, né? Até pela experiência do Barreiro, pelo que ele já tem no currículo também, eu acho que seja bem diferente. Mas se ele conseguir ser suficiente, se ele conseguir marcar os seus gols, se ele conseguir ir suprindo devagarinho a ausência do Barreiro, aí é outra coisa, né? Aí é belezinha. Mas vamos ver como é que vai ser isso. E eu acho que o GB, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, mas eu acho que o GB tem uma boa possibilidade até de estrear nesse fim de semana. Eu também acho. Sendo bem sincero falando. Vitinho, GB, bota... Acho que ele tem uma boa Meu possibilidade amigo, de não tem estreia. mais ninguém, não. Tem que ir, a Ele tua tem o vai tu Kaique, mesmo. né? Mas o Kaique até Não, aqui também Kaique, não empolgou o torcedor Kaique do não Fortaleza. empolgou, não. Vamos já voltar a falar sobre o Fortaleza, porque tem Ceará